Hoje pela manhã eu anunciei o tema da palavra da noite de hoje, mas não lhe disse onde estava baseada a reflexão, mas agora vou fazê-lo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 20. Todo este capítulo será alvo de nossa reflexão, mas agora eu quero chamar a sua atenção para dois versos. O primeiro verso é o versículo 23 e o segundo verso é o versículo de número 28. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 20. Farei a leitura do versículo 23 e o versículo de número 28. Versículo 23 diz assim: Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. E agora chamo a sua atenção para o versículo 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Algumas declarações, algumas ameaças, quando elas nos alcançam, elas se apresentam como se fossem uma verdadeira sentença de morte. A princípio, pelo menos, é assim que nós interpretamos. E eu tenho percebido que quanto mais imaturo eu sou, maior é o impacto de uma palavra de ameaça sobre a minha vida. Quanto mais medo eu carrego do meu coração, maior também é o impacto daquilo. Eu não sei se você já recebeu alguma palavra que foi extremamente dura, ou alguma ameaça: eu vou sair de casa, vou me separar de você, eu não quero mais saber. Eu não sei se você já abriu o resultado de um exame e aquilo que você temia foi ou tinha acabado de ser detectado. Eu não sei. Mas o fato é que se o medo toma conta do seu coração, ou se houve alguma experiência anterior com você ou com alguém de sua família, o que nós observamos, ou aquilo que se apresenta como problema, como dificuldade, parece sim ser uma sentença de morte. Nesse capítulo de número 20, os versos 2 e 3 trazem uma mensagem do rei da Síria para Acabe, o rei de Israel das tribos do norte. E essa mensagem, ela é proferida dentro de um contexto de guerra e de grande ameaça. Versículo 2 e 3, o finalzinho do versículo 2 vai dizer assim: Assim diz Ben-Hadad, ou filho da tempestade, que é o que significa o nome dele. Provavelmente nem é um nome pessoal, talvez seja só um título dado a alguns reis ali no território da Síria. Mas aqui está assim: sua prata e o seu ouro, palavras de Ben-Hadad, o rei da Síria, para Acabe, rei de Israel: sua prata e o seu ouro são meus, bem como suas esposas e os seus, ou melhor, e os melhores de seus filhos. Eu quero que você entenda que quando essa mensagem chegou aos ouvidos de Acabe, o versículo 1 nos dá algumas pistas de como ele estava cercado de terror. O texto diz que Ben-Hadad havia mobilizado não uma parte do seu exército, mas todo o exército da Síria. Depois diz o texto sagrado que ele havia conseguido uma aliança com 32 outros reis. É bem verdade que eram reis provavelmente de cidades-estados, mas o texto registra, são 32 reis apoiando a investida de Ben-Hadad contra o povo de Israel. Notem ainda nesse primeiro verso que o exército de Ben-Hadad contava com carros de guerra e contava também com cavalos. Você sabe o que é um carro de guerra, não? Aquele que ficava preso a um animal, a um cavalo, que se movimentava com rapidez, especialmente nos vales, nas planícies. E alguns deles tinham como se fosse uma espada fixada nas rodas, e quando aquilo girava, destroçava os inimigos e protegia aquele que era o soldado.
O texto continua dizendo que ele já havia cercado a cidade de Samaria, e os primeiros ataques à cidade de Samaria, a capital do Reino do Norte, já haviam acontecido. Agora observe, Acabe recebe esta mensagem dizendo: olha, tudo que você tem, o seu ouro e a sua prata são meus, e mais, os melhores de seus filhos eu também vou levar como escravos comigo. Ouvir uma mensagem assim é como dar de cara com a sentença de morte. E quando eu escuto o testemunho dessas mulheres e de tantas outras pessoas, e como pastor eu tenho como missão, como tarefa de vida, acompanhar gente em situações assim, e eu preciso dizer-lhes, não é fácil. Só quem já teve uma biópsia, o resultado de uma biópsia na mão, sabe a inquietação que é carregar um envelope como aquele. Eu já precisei me submeter a situações assim, mas eu me recordo, e talvez a lembrança mais forte seja aquela do papai, quando foi identificado o câncer no papai. Eu me recordo que eu me tornei guardião do envelope, e disse: olha, ninguém vai abrir, a gente só vai abrir quando estivermos todos diante do médico. E isso aconteceu. Ali estava Acabe, e os irmãos e irmãs sabem que Acabe não foi um exemplo de um bom rei em Israel. Acabe foi aquele que era casado com Jezabel. Eu acredito que esse capítulo 20 é o único capítulo que registra um momento, de sensatez, um momento de sanidade, um momento de bondade no coração de Acabe. Mas o texto diz que ele é então impactado. E eu não sei se você já percebeu, mas existem dois tipos de reações diante de situações ameaçadoras. A primeira eu chamo de aquela reação do tipo: está bem, é assim mesmo, eu tenho que aceitar, Deus o quis, o que é que eu vou fazer? Não há nada que eu possa fazer em relação a isso, está feito. Esse é o primeiro tipo de reação. Mas há um segundo tipo de reação que eu estou chamando aqui a reação do tipo: eu não aceito, eu vou lutar contra isso, eu não vou me render. Eu sei do poder que um diagnóstico como esse pode ter sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre a minha família, mas eu não vou me render, eu vou lutar, e eu posso decidir, e eu vou tomar uma decisão. Se você está com a Bíblia aberta, vai perceber que a primeira reação de Acabe, ela foi esta reação do tipo: está bem, eu não posso fazer nada, Samaria já está sitiada, vocês já começaram a atacar, eu estou daqui vendo o tamanho do exército, e nós não temos um poder militar semelhante. E aí no versículo 4, ele se submete às condições impostas pelo rei da Síria, o Ben-Hadad, e ele diz assim: está bem. E notem como ele chama Ben-Hadad, ele diz assim: está bem, ó meu senhor o rei. Ele aqui está se declarando vassalo. Ele está dizendo: o seu poder será sobre mim, eu reconheço a sua autoridade. Ele continua dizendo: tudo que tenho é seu. Com essa atitude, Ben-Hadad não iria certamente destruir Samaria, levaria tão somente os bens que seriam entregues por Acabe, levaria os filhos de Acabe. Eu não sei se você sabe quantos filhos Acabe teve. Há um registro no capítulo 10 do primeiro livro dos reis de Israel que ele tinha 70 filhos. Não sei quantas mulheres, viu, irmãos? Mas 70 filhos. E aqui está o texto sagrado dizendo que ele se submete. Agora, eu observei à medida que fui lendo o texto, é que nesse primeiro momento, quando ele diz: está bem, eu não tenho o que fazer, o que eu tenho é seu, pode levar o meu ouro, pode levar toda a prata que temos aqui, pode levar meus filhos, pode levá-los. Acabe, ele não toma conselho com absolutamente nenhuma de suas autoridades, das autoridades do rei de Israel, ou mesmo dos conselheiros que estavam ali a seu serviço. Ele não tem como que tempo para elaborar a resposta, porque a comitiva que vem de Ben-Hadad já volta com a resposta. E em terceiro lugar, ele não oferece nenhuma resistência. Deixa eu dizer a você que recebeu alguma ameaça,
ou que recebeu alguma informação ou alguma palavra que tem destruído a sua serenidade. Tenha muito cuidado com decisões que são tomadas de forma muito abrupta. Você precisa refletir sobre o que vai fazer. Eu sei que há urgência, mas a urgência não pode impedir que você dobre os seus joelhos, que você busque conselhos, que você converse sobre isso com gente de Deus que vai poder lhe ajudar na tomada de decisões. E, por favor, se há uma coisa que nós precisamos entender é que nós não somos determinados pelas circunstâncias. Nós somos determinados, nós somos formados pelo poder do Espírito Santo de Deus, irmãos. E nesse primeiro momento, lá está Acabe dizendo, eu preciso aceitar. Mas o interessante é que nos versículos 5 e 6 há um desdobramento nessa história. Ele diz que reconhece a autoridade de Ben-Hadad, você viu isso, que ele diz que vai entregar todo o dinheiro, vai entregar os melhores dos seus filhos, mas quando a notícia chega a Ben-Hadad, ele manda um segundo recado, e ele manda dizer a Acabe o seguinte: assim diz Ben-Hadad, começa o texto, já exigi que entregasse sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, eu enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas de seus oficiais e tomarem tudo o que considerarem de valor. Os irmãos estão percebendo que o resultado disso seria o caos? Os soldados sírios iriam entrar, iriam vasculhar, iriam levar alguns despojos para o rei Ben-Hadad, mas certamente as mulheres seriam violentadas, haveria violência, derramamento de sangue. É isso que o texto sagrado está nos dizendo, irmãos. E agora observe, eu não sei se você já percebeu, mas o inimigo, ele nunca está satisfeito com a sua rendição, ele quer um pouco mais do que isso. Ele quer ver você humilhado. Ele não se satisfaz em machucar. Parece que o que quer ver é você triturado, amassado, fragmentado, pulverizado. O objetivo do inimigo é a sua humilhação. E eu vou lhe dizer, comece a ceder hoje, que amanhã virá uma exigência ainda maior. Se você vai recuando, se você teme e o seu medo faz com que você recue, que você não enfrente, isso vai lhe enfraquecer cada vez mais, porque amanhã Ben-Hadad vai querer mais. Aquilo que satisfez Ben-Hadad hoje não vai satisfazê-lo amanhã. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Conseguem aplicar a sua vida? Que às vezes você tem recuado e não tem enfrentado algumas coisas na sua vida, e isso está determinando uma situação cada vez mais desconfortável para você e para a sua casa. Eu leio esse texto, irmãos, e eu observo que o diabo, ele costuma não deixar espaços entre as suas setas inflamadas. Ele sabe que quanto mais atirar em minha direção, na sua direção, mais confuso eu vou ficar. Ben-Hadad mandou uma primeira mensagem, as coisas, mesmo de forma custosa, pareciam estar resolvidas. Mas no dia seguinte, Acabe se levanta, um novo mensageiro à porta. Você já viveu momentos assim? Que um dia após o outro, problemas vão se levantando e a sua vida vai sendo ameaçada. Os problemas parecem estar se multiplicando. Ele não interrompe, ele não dá espaço, porque ele não quer que você respire. Ele não quer que você encontre serenidade, que você se recupere. Mas algo aqui, irmãos, em se tratando do mal, nunca acredite num primeiro orçamento. Eu não sei se você já contratou algum serviço e a pessoa olhou assim, não, isso aqui deve custar. Começou uma reforma na sua casa e a pessoa que disse, olha, isso aqui vai custar. Me diga se o orçamento foi bastante. Aqueles que conseguiram ficar no orçamento, deixa eu lhe dizer, você é uma pessoa muito abençoada. Porque a maioria dos mortais já aprenderam que um primeiro orçamento, ele nem sempre corresponde ao que vai ser o prejuízo final. Por isso não se deixe iludir, até porque, irmãos, eu não sei se vocês observaram,
Mas até aqui no texto sagrado não houve nenhuma referência à oração. Acabe não era um homem de oração. Não, nunca foi. Foi ele que introduziu a idolatria dentro de Israel. Não há qualquer palavra divina. E todo o processo até aqui foi determinado tão somente pela reflexão daquele homem. Mas aqui é que eu volto a dizer, este capítulo é um registro de lucidez na vida do rei Acabe. Versículo 9 diz assim: digam ao meu senhor, o rei, eu lhe darei tudo. Mensagem de Acabe para Ben-Hadad: eu lhe darei tudo o que pediu da primeira vez, mas não posso aceitar sua última exigência. Diferente da primeira resposta, antes de mandar esta mensagem para Ben-Hadad, a Bíblia diz que Acabe reuniu as autoridades de Israel, diz que Acabe escutou o povo, porque de alguma forma a decisão do palácio iria refletir na vida de todo o povo de Israel, mas ele tomou uma decisão. E qual foi a decisão aqui, irmãos? Eu vou enfrentar. Até aquilo que você me disse ontem, eu estou disposto, mas a segunda ameaça, não. Eu não sei se vocês já perceberam, mas algumas vezes quando nós somos invadidos por algo inesperado, a nossa primeira reação às vezes é essa, é dizer, eu não tenho o que fazer, eu não sei nem por onde começar, e você diz, agora não há outra saída. Mas à medida em que você permite que a voz de Deus ecoe no seu coração, Deus vai lhe mostrar alternativas onde parece não existir. Você vai encontrar forças, você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E eu volto a dizer, até aqui não há nenhuma manifestação sequer de Deus. E foi por isso que hoje ontem eu acho, eu publiquei uma expressão que na verdade é a expressão da mensagem da noite de hoje, de que a esperança, ela se recusa a aceitar como ponto final aquilo que Deus não declarou ser o fim. E querem saber? Acabe, nesse momento ele vai manifestar uma palavra salomônica, sabe? Ele vai parecer o homem dos mais sábios, porque em resposta, Ben-Hadad disse, olha, não vai sobrar nada, a cidade de Samaria vai ser transformada em pó, e a poeira de Samaria não vai ser bastante para ser distribuída e encher a mão de cada soldado do exército sírio. E querem saber o que faz Acabe? Acabe cita um provérbio, eu vou ler este provérbio em diferentes traduções. No versículo de número 11, ele diz assim: não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as descinge. Deu para entender? Não ainda? Vou ler uma outra tradução. Quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Deu para entender? Ainda não? Vou ler numa outra tradução. Quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Última tentativa. O guerreiro que se arma com a sua espada para lutar não deve se vangloriar como o guerreiro que já venceu. Deu para entender? Os mais antigos diriam, olha, não fica contando com os ovos enquanto eles ainda estão dentro da galinha. Aqueles apaixonados por esporte vão se lembrar daquela história, né, que o jogo só acaba quando termina. E às vezes, irmãos, nós assumimos a mesma postura de Ben-Hadad. Quem foi que lhe disse que um diagnóstico de câncer significa a sua morte? Quem foi que lhe disse que uma crise no seu casamento significa que de fato vocês estão se separando? E eu vou mais longe, ele saiu de casa, ela saiu de casa, está envolvido com alguém. Quem foi que lhe disse que isso ainda é o fim? Ou melhor, que isso já é o fim? Quem foi que lhe disse que seu filho saiu de casa, que isso não terá retorno? Quem foi que lhe disse que ele está envolvido com drogas, pastor? E agora não há mais o que fazer? Quem foi? Quem foi que colocou um ponto final nessa história? Por que alimentar desesperança se nós temos o poder do Senhor ao nosso lado? Aqui está Acabe em seu momento de lucidez.
E uma das coisas surpreendentes que eu tenho percebido é que o inimigo, ele nunca espera essa reação de você. E aí surgem o que alguns chamam de elemento surpresa. Eu tenho certeza que Ben-Hadad não esperava que Acabe respondesse aquilo. Por isso eu quero lhe dizer, quanto mais cedo você reagir, quanto mais cedo você tomar as decisões que você precisa tomar, mais tempo terá o Espírito Santo de Deus de realizar maravilhas na sua vida. Não retarde o processo do derramamento da graça, da misericórdia de Deus sobre a sua vida. É urgente buscar a graça e misericórdia do Senhor. E o surpreendente é que quando tudo isto acontece, o texto sagrado vai dizer que algo está acontecendo lá no acampamento de Ben-Hadad. No versículo de número 12, eu não sei se os irmãos ainda estão com a sua Bíblia aberta, diz assim: eles bebiam em suas tendas. Correto? Vá para o versículo 16. Aí o texto diz o quê? Por volta do meio-dia, quando Ben-Hadad e os 32 reis aliados ainda estavam em suas tendas, bebendo até ficarem bêbados. Irmãos, irmãs, que horas o texto está dizendo isso? Quer dizer que eles amanheceram bebendo. Eles tinham certeza, absoluta certeza, que Israel não iria enfrentá-los. Acabe não seria louco de querer enfrentar o exército sírio. E aí eles começaram a festejar antes da guerra. E começaram a encher a cara. E ficaram bêbados, a plena luz do sol, dia de manhã, amanheceu o dia bebendo, meio-dia, e eles já estavam bêbados. E querem saber por quê? Eu acredito é porque, na verdade, eles estavam imaginando que Acabe jamais iria oferecer resistência. E o curioso é que quando ele recebe a notícia de que Acabe vai resistir, ele dá uma ordem dizendo: preparem-se para a batalha, mas continua bebendo, irmãos. Continuam bebendo, 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 até ficarem embriagados. Eu vou voltar a dizer o que eu disse há pouco. Tenha certeza que a sua decisão, que o fato de você chegar diante daquela dificuldade, dizer: eu vou lutar contra isso, eu vou vencer, os meus cabelos vão nascer de novo, e eu vou tingi-los, e eu vou cortá-los, eu vou enfrentar essa situação. Quem tomou a decisão de sair de casa foi você. Quem está decidido a acabar a relação é você. Mas eu continuo lhe amando. E um dia eu fiz um voto diante de Deus. E eu vou lutar pela minha família. Vou lutar pelo meu casamento. Filho, você saiu de casa, mas eu quero lhe dizer uma coisa: você nunca vai sair do meu coração. E eu vou continuar aqui de joelho dobrado. E um dia, como lá naquela história, eu vou sair correndo em sua direção e eu vou lhe abraçar. Você há de ser restaurado. O texto prossegue e eu quero fazer duas observações aqui. Só agora aparece um profeta de Deus na história. E esse profeta aparece somente depois de Acabe ter tomado as decisões e ter alinhado a sua vida de alguma forma, de uma maneira certa. Eu não sei se você já percebeu, mas algumas vezes Deus faz isso. Ele fica esperando qual vai ser a sua postura, qual vai ser a sua posição. Posicione-se. Você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor. Posicione-se. O texto sagrado diz que é só agora, ou melhor, foi só naquele momento que Deus interfere na história e manda um profeta. E esse profeta vai dizer a Acabe o seguinte: olha, você vai entrar nessa batalha e vocês vão vencer. E por uma razão. Observe o versículo de número 13. Acabe, você saberá que eu sou o Senhor. Acabe precisava aprender, não é, irmãos? Eu não sei o que é que vocês precisam aprender. Eu não sei nem o que eu preciso aprender. Algumas vezes, quando enfrento tribulações, provações, eu também me pergunto: porque as provações, elas não vêm com uma folha anexa, dizendo: olha, isso está chegando na sua vida por causa disto, disto, disto. É uma descoberta. E nem sempre é fácil.
Não é toda vez que um profeta vem para mim, para você, e diz: olha, tudo isso vai acontecer para que você saiba que eu sou o Senhor. Mas aqui estava, irmãos. E o interessante é que Acabe revela claramente que ele não tem a mínima ideia do que é que vai fazer. Ele já havia praticamente declarado guerra, mas ele não tinha a menor noção, ele não tinha feito qualquer planejamento. Veja o versículo 14, Acabe pergunta ao profeta: por meio de quem ele fará isso acontecer? Depois ele continua, a segunda pergunta: devemos atacar primeiro? Coloque suas perguntas diante de Deus. Pergunte ao Senhor, que Deus vai lhe dar respostas. No texto o profeta vai lhe dizer assim, ou vai dizer a Acabe o seguinte: assim diz o Senhor, os soldados dos comandantes das províncias o farão. E quanto à questão de quem vai atacar primeiro, sim, é você quem tem que fazê-lo. E ele deixa então o palácio. E as coisas continuam, sabem, irmãos? E o surpreendente é que ele vai enviar, diz o texto sagrado, alguns dos seus soldados, aqueles que são chefes, diz o texto sagrado, chefes de cada província. Na verdade, quase que uma tropa de elite, algo em torno de 232 homens. Significava nada diante do poder do exército sírio. Se você recordar, os 32 reis, só sobravam então 200 soldados. Era uma tropa pequenina, mas essa tinha sido a orientação de Deus, então é assim. E eles são enviados quando, de repente, aqueles que estão espiando, estão observando o movimento, chegam para Ben-Hadad e dizem: olha, estão vindo alguns homens de Israel, lá de Samaria. E Ben-Hadad dá uma ordem estranha, disse: olha, traga-os, mas com vida. E lá estavam os soldados sírios, para receber aqueles que Deus disse: é com esses que eu vou lhe dar a vitória. E diz o texto sagrado que todos foram mortos. Mas eu quero que você se recorde, o que estava acontecendo dentro do acampamento sírio? Eles estavam preparados para uma batalha? Eles estavam bêbados, embriagados. Aí diz o texto sagrado que quando aquela tropa pequenina chegou, eles se dispersaram, eles fugiram, e eles foram derrotados, irmãos. Uma batalha que parecia ser o fim, uma sentença de morte. Tudo aconteceu de uma forma tão simples. Eu queria tanto que você entendesse isso. Que alguns processos serão muito, mas muito menos complicados do que você está imaginando. Algumas vitórias serão muito mais fáceis do que você está imaginando. Apenas obedeça, por favor, obedeça a orientação de Deus. Quando nós fazemos exatamente do jeito que Deus manda, irmãos, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Ou você não se recorda daquilo que foi a batalha de Gideão, ou você não se recorda daquela que foi a luta de Davi contra Golias, ou você não se recorda daquela luta intensa entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Deus sabe o que está fazendo. Acabe, você precisa aprender que eu sou o Senhor, e eu vou lhe dar a vitória, não é com um grande exército, eu não vou trazer um exército de anjos, eu não vou chamar o Egito, eu não vou usar nenhuma outra potência. Eu quero só que você entenda que o poder está comigo, e é isso que você também precisa entender. A história se desdobra, sabe, irmãos, e o texto vai dizer no versículo de número 20, que cada soldado israelita matou seu adversário sírio, e de repente todo o exército sírio fugiu, os israelitas os perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram a cavalo. E aí você pode dizer: então acabou, não foi, pastor? Acabou não, irmão. Talvez esse seja o seu maior erro. E quem entra, por exemplo, numa luta contra o câncer, eu às vezes já tenho dito isso a algumas pessoas, eu disse: olha, esse é o tipo de caminho, de estrada que nós tomamos, que a gente sabe, ou pelo menos tem noção de quando começa, mas não sabe quantas curvas, quantas ladeiras, quantas pedras, quantas dificuldades, a extensão, o calor do sol, a gente não sabe nem com quem vai poder contar pelo resto da caminhada. A gente precisa depender unicamente de Deus. Por isso eu insisto, sabe que o maior erro que nós costumamos cometer é depois de uma vitória, vem a cirurgia, ou vem um jantar que vocês dois, não, a gente precisa conversar, vamos jantar juntos para resolver os nossos problemas. Não subestime o mal. Não subestime o poder de Satanás. Não subestime sequer o poder de uma enfermidade. Lute até o fim, não suspenda, não interrompa. É custoso.
mas é necessário. A última palavra que Acabe, eu acho que gostaria de ouvir, foi aquela novamente do profeta. Versículo 22, depois disso o profeta disse ao rei Acabe: prepare-se para outro ataque. Ah não, pastor, eu não queria ser esse profeta, sabe, irmão? Chegar na sua casa e dizer: prepare-se, que ainda tem outra sessão de quimioterapia, não tem, ainda tem uma radioterapia, ainda tem isso, ainda tem aquilo outro. Olha, ele voltou para casa, mas fique atenta. Olha, ele voltou para casa, mas fique atento. Perceba que não está tudo solucionado assim como um passe de mágica. Essa relação vai ter que ser reconstruída, alguns passos terão que ser dados. Aí o profeta olha para ele e diz: olha, prepare-se para outro ataque. Inclusive deu a data. Isso é bom, né? Quando Deus dá a data é tão bom, né, irmãos? Porque o texto vai dizer: comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. De novo. E aí vem o segundo ataque. Versículo 23. Os servos, os homens do rei Ben-Hadad fizeram um comentário infeliz, irmãos. Eles olharam para Ben-Hadad e disseram assim: os deuses israelitas, eles já começaram errados aqui, não foi, irmãos? Por quê? Só tem um Deus em Israel. Mas eles dizem: olha, os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram. Mas poderemos derrotá-los com facilidade no vale ou nas planícies. Essa história do Deus de Israel sempre está associada a um monte Horebe, onde Deus se manifesta, a um monte Carmelo, onde Elias faz descer fogo. Mas o Deus de Israel não é Deus nos vales. O vale é nosso, o monte é de Deus, mas o vale é nosso. Que comentário infeliz, né, irmãos? Comentário infeliz. E o interessante é que eles dão até uma orientação a Ben-Hadad: vamos substituir os reis, não leva mais esses reis não, porque vocês ficam lá bebendo, e de repente vão perder de novo a guerra. Vamos substituir os reis por comandantes. Monte um outro exército, do mesmo tamanho, mesmo número de cavalos, mesmos carros. Aí chega o dia da batalha, irmãos, 6 dias se passando, 7 dias, e a Bíblia diz: quanto tempo não foi, irmãos? Ele disse: olha, planeje, porque no final do ano, ele vai chegar na virada do ano. Aí diz o versículo 27, que Israel reuniu seu exército, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabra. Tem alguma coisa de nordestina nesse texto, não tem, irmãos? 2 rebanhos de cabra no meio daquele mundo que era o exército sírio. Você já se sentiu assim? Meu Deus, parece que eu estou indo para a luta como se fosse 2 rebanhos de cabra. Agora vê o tamanho do exército sírio. Eles tiveram tempo para planejar. Eu não duvido que eles tenham feito algum esforço. Mas, meus irmãos, lá estava novamente o povo de Deus numa luta desfavorável, onde o inimigo parece ser mais poderoso, tem mais cavalos, tem mais carros, tem mais exército, tem mais poder, tem mais armas, e lá vamos nós enfrentar o inimigo. A força está desse tamanho, a imunidade baixou, eu já não tenho mais dinheiro, nem as veias, nem para tirar a fazer, eu não tenho mais nem isso, e agora o que é que eu vou fazer? Me permita mencionar uma lembrança que me veio ao coração, Luciano. Eu me lembro que houve uma ocasião que ela disse que poupava energia até para respirar. Ela não queria fazer muita coisa, porque parecia que ela não tinha mais forças para nada, absolutamente nada. Permanecia com os olhos fechados. Lembra-se disso? Não esqueci dessa declaração. E aí o homem de Deus foi ao rei de Israel, versículo de número 28, o mesmo profeta, e disse assim: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso, eu entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Você já percebeu que o propósito da segunda batalha foi o mesmo? Parece que eles ainda não tinham aprendido. E o próprio exército sírio ainda não tinha se dado conta que Deus é Deus, irmãos, de montes e de vales, de planícies e elevados. Deus está conosco.
E Ele vai mostrar o seu poder, vai mostrar a sua graça. E aí o texto sagrado diz que os dois exércitos acamparam, continua a ler os versos 29 e 30. Um de frente para o outro durante 7 dias, e no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afeque, mas o muro caiu sobre eles e matou mais 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade, se escondeu num quarto secreto. E depois, se você quiser ler o resto da história, quero só lhe dizer que o mesmo Deus que deu vitória na primeira batalha, deu vitória na segunda batalha, irmãos. Quando eu pensava nesse tema, meu Deus do céu, pelos vales da vida, sabe o que é que eu percebi? Em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo de número 11, há uma descrição da terra prometida. E o texto sagrado está dizendo que esta terra, a terra da promessa, era diferente do Egito, especialmente porque eles não iam se preocupar com a irrigação. Mas aí vem o versículo 11 que diz assim: que a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. A terra da promessa, entendam, é terra de montes e de vales. Eu sei, irmãos, que se nós pudéssemos escolher, nós só queríamos o monte da transfiguração, né? E a semelhança de Pedro, nós iríamos dizer: Senhor, eu quero ficar neste monte ao teu lado. Vamos fazer algumas cabanas, e aqui nós vamos permanecer. Nós gostaríamos, quem sabe, de, a semelhança de Moisés, subir o Monte Horebe lá, o Monte Sinai, e de repente ver a revelação do Senhor, ver a glória de Deus. Gostaríamos sim de estar ao lado de Elias, lá no Monte Carmelo. De ver o sacrifício do nosso Senhor lá no Monte do Gólgota. Quantas coisas aconteceram nos montes. Jesus pregou um sermão maravilhoso lá na montanha, segundo o texto de Mateus. Como eu gostaria de estar nos montes. E eu sinceramente, irmãos, acho que a minha vida e a sua vida às vezes é marcada por altos, tais como estes montes, momentos de profunda alegria, de euforia, de conquista, de vitória, de graça, de saúde, de prosperidade, de trabalho, de amor, de relacionamento em paz, de equilíbrio em casa. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que mesmo a terra da promessa é feita de montes e vales. Montes e vales. Mas o texto sagrado me permite lembrar de alguns vales. Eu não sei se você se lembra de um vale chamado Vale de Elá. O Vale de Elá, ele aparece em 1 Samuel capítulo 17. Foi lá que o exército de Israel acampou, e o exército filisteu ficou do outro lado, entre Socó, Judá, Azeca, numa região chamada Éfes-Damim. E eu não sei se você se recorda o que é que representa, ou melhor, representou esse Vale de Efá. O Vale de Efá foi o vale que significou para Israel todo aquele tempo, 40 dias seguidos de intimidação, de ameaça por parte do grande soldado filisteu Golias. Este vale foi marcado pelo medo no coração dos israelitas, pela incapacidade de reagir diante do problema, diante da proposta do desafio do gigante filisteu, que convidava e desafiava qualquer soldado para lutar contra ele. E eu sinceramente não sei se hoje você está passando por algo semelhante. Se o vale da sua vida está sendo este vale onde você está sendo questionado em sua força, em sua capacidade de enfrentar alguma dificuldade, ou se alguém tem se levantado constantemente para ameaçá-lo ou intimidá-lo. É isso, ou melhor, foi isso que significou o Vale de Elá na vida do povo de Israel. Mas eu queria lembrar a você aquilo que está escrito em 1 Samuel capítulo 21, versículo 9. Davi entra em contato com o sacerdote pedindo comida, e você deve recordar da história, e procurando também uma espada. E a resposta do sacerdote para ele foi a seguinte: nós temos aqui apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no Vale de Elá. O Vale de Elá deixou de ser lugar de ameaça, irmãos, e de intimidação, mas foi o lugar, o vale, onde o Golias foi derrubado, onde o gigante foi vencido. Foi lá
onde o gigante filisteu caiu e foi destruído o poder dos filisteus naquele dia. Talvez esse não seja o vale com quem você se identifica no momento. Vou lhe dar uma outra alternativa. Você se lembra de um outro vale que aparece em Ezequiel no capítulo 37? Ele é conhecido como o Vale dos Ossos Secos. E o primeiro verso vai dizer que o Espírito do Senhor levou o profeta e levou para um vale cheio de ossos secos. Tudo já tinha chegado ao fim. Aquilo era um exército que havia sido dizimado, ninguém foi enterrado, os corpos ficaram ali e ali apodreceram, os ossos secaram. Não havia absolutamente nenhuma alternativa. Quem disse isso, irmãos? Esqueceu você que no capítulo 37, ainda no versículo 10, que a Bíblia diz que todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército? Aquele vale de ossos secos deixou de ser um lugar de morte e passou a ser um lugar de vida. De vida. Mas talvez ainda não seja este o seu vale. Me permita lembrá-lo aquilo que você tem de memória. O versículo 4 do capítulo 23 do livro dos Salmos. Lembra-se? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Talvez o seu vale não seja o vale do medo, da intimidação, da ameaça. Talvez não seja este vale da frustração, da desilusão, de que não há nada mais para fazer, porque os ossos já secaram. Talvez seja este vale sombrio, em que você não está enxergando nenhuma alternativa. A sombra da morte se projetou, e tudo que você consegue enxergar é o fim, é o fim, é o fim, não há saída, não há saída. E nesse desespero, não escute a morte, porque ela pode tentar sinalizar para você ser a única saída. O texto sagrado diz que mesmo no vale da sombra da morte, a gente pode reconhecer a presença do Senhor ao nosso lado. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por isso, deixe-me lhe dizer, Deus não é somente Deus de montes, não, gente. O Deus a quem servimos é o Deus também que opera nos vales, nas depressões, nas dificuldades, nas enfermidades, na ansiedade do meu coração, do seu coração, no meu medo, no seu medo, na minha frustração, decepção, num coração amargurado, sofrido, traído. Deus opera assim. A vida é marcada de montes e vales, mas uma certeza eu tenho, é o que Deus a quem servimos, irmãos, está conosco, seja no monte, seja no vale. Deus está conosco. E eu queria lhe dizer que essa é a maior e mais preciosa descoberta que nós podemos ter. Aquele exército sírio não entendia que o poder de Deus que se manifestava nos montes também havia de se manifestar naquele vale. Eu não sei se hoje você está se sentindo como um Acabe. Eu quero lhe dizer que Deus está com você. Deus está com você.